Cheguei ao trabalho cedo naquela manhã, como sempre fazia, esperando o silêncio familiar do meu amplo escritório. O prédio já se iluminava com o suave brilho do amanhecer, e o habitual burburinho de atividade estava notoriamente ausente. Entrei no meu escritório com a mente ocupada com planos estratégicos e projeções de mercado, sem saber que o meu dia estava prestes a tomar um rumo dramático. Ao destrancar a porta, o silêncio me pareceu estranho, um silêncio que sussurrava segredos escondidos nas sombras. O ar parecia carregado, como se prendeu a respiração em antecipação a algo inesperado. Meus passos ecoavam suavemente no piso polido, intensificando minha percepção de cada detalhe sutil do ambiente. Uma sensação repentina e inexplicável de inquietação me tomou ao notar um som rítmico e discreto vindo de um canto da sala. Meu coração acelerou, cada batida amplificando a aura misteriosa que preenchia o espaço. Havia uma certeza inegável de que algo não estava certo, um prelúdio de um encontro que desafiaria tudo o que eu acreditava sobre a ordem meticulosa da minha vida. Avancei cautelosamente em direção à minha mesa, os olhos percorrendo o ambiente em busca de algo fora do lugar. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do chão ao teto, lançando sombras longas sobre o mármore. Construí as indústrias Westfield do zero até transformá-las em uma das empresas mais prestigiadas de São Paulo, e meu escritório refletia esse sucesso, minimalista, mas luxuoso, com cada objeto exatamente onde deveria estar. Exceto por aquele som. Aquele som suave e rítmico que não pertencia ao ambiente. Apoiei minha pasta, o couro fazendo um baque surdo contra a mesa. Minha rotina matinal era sagrada. Um café na confeitaria Ponte, ali na esquina, uma rápida leitura do Valor Econômico, e então 30 minutos de planejamento ininterrupto antes que minha assistente, Sara, chegasse com a agenda do dia. Mas algo me dizia que aquela quinta-feira não seria normal. O som ficou mais nítido conforme me aproximava da área de estar, junto às janelas. Era como se alguém estivesse respirando, uma respiração suave e constante, pontuada por ocasionais suspiros leves. Contornei a mesa com a mão instintivamente indo em direção ao telefone, sem saber exatamente para quem ligar. Segurança? Polícia? O que eu diria? Do lado de fora, o horizonte de São Paulo se descortinava, com o Rio Pinheiros serpenteando pela névoa matinal. Escolhi aquele prédio justamente pela vista, um lembrete diário de quanto saí da simplicidade dos meus primeiros dias na periferia. Agora, aos 42 anos, controlava ativos bilionários, tomava decisões que afetavam milhares de funcionários e, de repente, me via completamente despreparado para o que me aguardava do outro lado da sala. Afrouxei um pouco a gravata, sentindo uma opressão no peito que não tinha nada a ver com a corrida matinal. O som vinha de trás da minha mesa de reuniões, do aglomerado de poltronas onde, por vezes, realizava encontros informais com minha equipe executiva. Caminhei em sua direção, os passos propositadamente silenciosos. Alô? Chamei, a minha voz soando estranha até para mim. Tem alguém aí? Nenhuma resposta, apenas a contínua respiração suave. Acionei o interruptor da luz, inundando o ambiente com claridade. Foi então que avistei um pequeno pé, calçado com uma meia cor-de-rosa, aparecendo por trás de uma das grandes poltronas de couro. Minha garganta secou. Meu prédio contava com segurança de última geração, cartões de acesso, scanners biométricos, seguranças 24 horas. Era praticamente uma fortaleza. Como alguém, e menos ainda alguém com pés miúdos, conseguirá chegar ao 47º andar e adentrar meu escritório particular? Contornei lentamente a poltrona, incerto do que encontraria. Passava pela minha mente todas as possibilidades, da mais inocente à mais sinistra. Será que alguém havia deixado uma criança ali como forma de protesto contra a recente aquisição de uma startup farmacêutica pela minha empresa? Ou seria isso uma elaborada forma de espionagem corporativa? O que vi me paralisou, dissipando todas as teorias num instante. A respiração vinha de uma garotinha, com no máximo 6 ou 7 anos, enroscada e profundamente adormecida em uma cadeira. Seus cabelos escuros caíam sobre o rosto, e ela segurava uma pequena mochila contra o peito, como se fosse seu ursinho de pelúcia. Vestia jeans e um suéter roxo que parecia grande demais para seu corpo diminuto.
Fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Em todos os anos de negócios, em meio a aquisições OX, crises de mercado, batalhas em salas de reunião e negociações à meia-noite, nada me preparara para encontrar uma criança dormindo no meu escritório antes do amanhecer. Olhei para o relógio, 5h47. Sara não chegaria por, pelo menos, mais 1 hora. Eu estava só com aquela intrusa misteriosa, essa visitante impossível que, de alguma forma, burlara todas as medidas de segurança que milhões poderiam comprar. Pensei em chamar a segurança, mas hesitei. Havia algo de vulnerável na maneira como ela dormia, algo que me fez pausar. A parte racional da minha mente gritava que aquilo poderia ser perigoso, que eu deveria retirar imediatamente aquela presença desconhecida do meu espaço. Mas uma outra parte, que raramente ouvia em meio aos negócios, pedia cautela e compaixão. Aproximei-me e, como se sentisse minha presença, a garotinha mexeu-se. Sua respiração mudou, acelerando levemente. Prendi a respiração, esperando. O que eu diria a ela? Como explicar sua presença ali? E, mais importante, quem a havia trazido e por quê? Fiquei paralisado ao perceber a origem do som, a mesma garotinha, profundamente adormecida na poltrona aconchegante que ficava de frente para minha mesa. Seus traços delicados e expressão serena despertaram em mim um sentimento profundo de vulnerabilidade. Permaneci ali, dividido entre a responsabilidade inerente ao meu cargo de CEO e a necessidade imediata de proteger aquela visitante inesperada. Cheguei até ela com passos cautelosos, medindo cada movimento, consciente das histórias silenciosas que cada um de nós carregava. Ao me aproximar, senti uma onda avassaladora de empatia e preocupação. Aquilo não era uma simples intrusão, já era uma invasão do meu santuário pessoal que ressoava com uma urgência que eu não podia ignorar. O peso da responsabilidade se fez presente enquanto eu contemplava a segurança daquela vida tão frágil, abandonada num mundo feito para o poder e o lucro. Olá? Sussurrei, agachando-me para ficar ao nível dela. Ela se mexeu, os cílios se abrindo para revelar profundos olhos castanhos que me lembraram o outono em Nova York, mas agora, em vez de Nova York, os tons quentes da cidade de São Paulo. Por um instante, pareceu confusa, piscando contra a claridade que invadia o ambiente. Então, o medo cruzou seu rosto ao perceber que estava com um estranho. Está tudo bem, disse rapidamente, mantendo distância, não vou te fazer mal. Meu nome é Miguel Torres. Este é o meu escritório. Ela endireitou-se, apertando a mochila com mais força. Onde está a senhorita Juliana? Perguntou, com a voz pequena, mas surpreendentemente firme. Eu não conheço nenhuma senhorita Juliana, respondi honestamente. Você pode me dizer seu nome? Após uma hesitação, como se pesasse suas opções com uma seriedade que ultrapassava sua idade, ela finalmente disse, Emma. Emma Reis. Prazer, Emma. Como você entrou aqui? A senhorita Juliana me trouxe. Ela disse para eu esperar aqui e ficar bem quieta. Emma olhou ao redor. Ela disse que meu papai viria. Minha mente acelerou. Quem seria essa senhorita Juliana? E quem seria o pai da Emma? Poderia ser algum dos meus funcionários? As indústrias Westfield empregavam mais de 5.000 pessoas só neste prédio. Quando a senhorita Juliana te deixou aqui? Perguntei, tentando reconstruir a linha do tempo. Ontem à noite. Depois do jantar. Comemos no McDonald's. Ela fez uma pausa, e com orgulho de quem compartilha uma conquista, acrescentou, eu comi nuggets de frango e rodelas de maçã. Ontem à noite. Isso significava que Emma havia ficado sozinha por pelo menos 10 horas. A equipe de limpeza devia tê-la ignorado, escondida num canto do meu escritório. Minha equipe de segurança teria muito o que responder. Você está com fome? Quer beber alguma coisa? Perguntei, a preocupação crescendo dentro de mim. Ela assentiu cautelosamente. Caminhei até a pequena geladeira oculta no aparador do meu escritório, retirando uma garrafa d'água e uma maçã que guardava para um lanche da manhã. Ofereci ambos a ela, com movimentos deliberados e sem ameaças.
Emma bebeu a água com entusiasmo, mas olhou desconfiada para a maçã. Você tem Cheerios? Apesar do quão bizarra era a situação, não pude deixar de sorrir. Agora não, mas posso conseguir alguns para você em breve. Enquanto ela tomava a água, eu tentava compreender tudo. Alguém chamada Juliana havia deixado propositalmente aquela criança no meu escritório durante a noite, dizendo que o pai viria buscá-la. Seria uma mensagem, uma ameaça? Ou, talvez, um pedido desesperado de socorro? Emma, você sabe o nome do seu papai? Ou onde ele trabalha? Ela balançou a cabeça. Mamãe disse que ele é um homem importante e trabalha num prédio alto. Ela me mostrou uma foto dele uma vez, mas já fazia tempo. Senti um aperto no estômago. Uma possibilidade desconfortável começava a se formar na minha mente. E o nome da sua mamãe? Mamãe é mamãe, respondeu com a lógica simples de uma criança. Mas a senhorita Juliana a chama de Sofia. O nome me atingiu como um soco. Sofia. Não podia ser. Sofia Reis fora minha namorada na universidade, em Harvard. Ficamos juntos durante 3 anos incríveis antes de seguirmos caminhos distintos, ela para a faculdade de medicina, eu para o MBA. O término foi doloroso, mas necessário, como dizíamos a nós mesmos. Perdemos contato logo após a formatura. Examinei o rosto de Emma com mais atenção. Aquele olhar, o formato do nariz, a determinação em sua mandíbula, eram incrivelmente familiares, uma mistura perfeita dos traços de Sofia com, inegavelmente, os meus. Emma, quantos anos você tem? Perguntei, embora já soubesse a resposta no fundo do coração. 6 anos e 9 meses, disse com orgulho, levantando o número correto de dedos. Vou fazer 7 em agosto. Calculei mentalmente, 7 anos atrás, eu estava completamente concentrado em expandir as indústrias Westfield, trabalhando 18 horas por dia, viajando constantemente. Nem sequer pensava em Sofia há anos, ou assim me dizia. E onde está sua mamãe agora? Perguntei, temeroso da resposta. O semblante de Emma caiu, e ela baixou os olhos. Mamãe está no céu. A senhorita Juliana disse que ela está cuidando de mim como um anjo. O ambiente pareceu girar em torno de mim. Sofia estava morta? E Emma, essa criança que, quase certamente, era minha filha, fora deixada aqui, no meu escritório, por essa misteriosa Juliana. Emma, quando sua mamãe, quando ela foi para o céu? Perguntei suavemente. Há 2 semanas, respondeu. Depois que ela ficou muito doente. Foi então que a senhorita Juliana veio cuidar de mim. Minha mente girava. 2 semanas atrás, eu estava em Tóquio, negociando uma aquisição importante. Nem sequer acompanhava as notícias do Brasil além do mercado financeiro. Se Sofia havia falecido, eu jamais soubera. Ninguém havia entrado em contato. Peguei o telefone, pronto para procurar o nome de Sofia, quando Emma de repente vasculhou a mochila e retirou um pedaço de papel dobrado. A senhorita Juliana disse para entregar isso para o meu papai quando ele me achar, disse, estendendo-o para mim. Com mãos trêmulas, desdobrei a folha cuidadosamente. Nele estava escrito, com uma caligrafia caprichada e desconhecida, Senhor Torres, Sofia Reis faleceu em 8 de março, em decorrência de complicações de uma leucemia. Antes de morrer, ela me pediu para trazer Emma até você. Sofia nunca lhe contou sobre sua filha, pois não queria complicar sua vida quando você estava começando sua empresa. Agora, Emma não tem mais ninguém. Por favor, faça a coisa certa. Juliana Martins, enfermeira de Sofia, no final da mensagem, havia um número de telefone e o endereço de um hospital em Pinheiros. Olhei para Emma, que me observava atentamente e seus olhos, os meus, buscavam respostas no meu semblante. Naquele instante, tudo mudou. Os relatórios trimestrais, a reunião do conselho agendada para mais tarde, o IPO em que estávamos trabalhando, tudo se tornou insignificante diante daquela pequena pessoa diante de mim. Num instante de silêncio, meu olhar passou do rosto sereno da menina para o pulso, onde um delicado bracelete ornamentado reluzia suavemente sob a luz tênue.
prendi a respiração ao reconhecer, de imediato, o mesmo bracelete que eu dera ao meu primeiro amor há tantos anos. O relicário de um passado que eu havia enterrado ressurgia com uma intensidade que me deixou momentaneamente paralisado. O bracelete, delicado e requintado, trazia consigo uma aura de memórias e de tempos perdidos. Cada detalhe intrincado, cada curva graciosa, despertava recordações vívidas de um romance que moldou o homem que me tornei. Era como se o objeto fosse um canal, ligando minha realidade presente a um capítulo da minha vida repleto de paixão e dor. Envolvido num conflito interno entre a razão e o sentimento avassalador, percebi que a descoberta do bracelete naquela garotinha era, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição, um sinal de que o passado não estava tão distante quanto eu imaginava. Senti uma atração irresistível em desvendar o mistério por trás de sua aparição e o significado daquele símbolo atemporal. Que bracelete bonito, disse em um sussurro quase inaudível. Emma olhou para o próprio pulso, como se tivesse esquecido da joia. Mamãe me deu isso antes de ir ao hospital da última vez. Ela disse que era especial e que eu nunca deveria tirá-lo. Engoli seco. Eu dera aquele bracelete a Sofia em nosso segundo aniversário, durante uma viagem de fim de semana para Ilhabela. Caminhamos pela praia ao pôr do sol, e eu entreguei a ela uma pequena caixa azul de uma joalheria na rua Oscar Freire. O pingente era um nó celta, símbolo de eternidade, de vidas entrelaçadas. Como nós, eu dissera naquela noite, enquanto ela o segurava contra a luz que se esvaía. Posso ver? Perguntei, indicando o pulso de Emma. Ela hesitou, mas estendeu o braço. O bracelete era grande para ela, Sofia devia tê-lo ajustado com elos extras para que Emma pudesse crescer com ele. Mas era inconfundivelmente o mesmo. Virei o pingente delicadamente, sabendo que encontraria uma inscrição minúscula no verso, quase imperceptível a menos que se soubesse procurar. MTISR. Para sempre. A emoção me apertou a garganta. Sofia guardara aquele símbolo por todos aqueles anos e, agora, o repassara para nossa filha. Mamãe dizia que isso significava que o amor nunca acaba, disse Emma, observando meu rosto atentamente. Mesmo quando as pessoas precisam se despedir. Liberei suavemente o pulso dela, lutando para manter a compostura. Sua mamãe estava certa, consegui dizer. Emma me estudava com uma intensidade desconcertante para alguém tão pequeno. Você conheceu a minha mamãe, não foi? Sim, confessei, pois não havia razão para mentir. Há muito tempo, antes de você nascer. Você é o meu papai? A franqueza da pergunta me pegou desprevenido. Crianças não têm filtro, não se importam com formalidades ou com o timing adequado. No mundo dos negócios, eu era conhecido por lidar com perguntas difíceis em conferências de imprensa e reuniões de acionistas, mas aquela pergunta simples de uma menina de 6 anos me deixou momentaneamente sem palavras. Acho que sim, respondi finalmente, optando pela honestidade. Mas precisamos ter certeza. Ela assentiu como se já entendesse. A senhorita Juliana disse que você talvez nem soubesse de mim. Disse que mamãe me manteve em segredo porque você estava ocupado criando uma empresa. Não havia acusação em seu tom, apenas a narrativa direta do que fora contado. Contudo, suas palavras feriram mais do que qualquer traição num conselho de administração já tivesse me machucado. Queria ter sabido da sua existência, Emma, disse, sinceramente. Pensei em todos os momentos que perdi, seu nascimento, os primeiros passos, as primeiras palavras. 6 anos de histórias de ninar, joaninhas arranhadas e bolos de aniversário. 6 anos que Sofia enfrentou sozinha, enquanto eu construía meu império, namorava modelos e socialites e tentava preencher o vazio com trabalho e riqueza. Posso ver uma foto da sua mamãe? Uma recente? Perguntei. Emma voltou a vasculhar a mochila e retirou um pequeno álbum com capa de tecido. Folheou as páginas até encontrar a imagem que procurava e me entregou. Na fotografia, Sofia repousava em uma cama de hospital, sua beleza outrora vibrante agora atenuada pela doença. Seu cabelo havia desaparecido, o rosto magro, mas o sorriso, largo e deslumbrante, que me encantara desde nosso primeiro encontro na disciplina de Filosofia 101,
permanecia inalterado. Ela envolvia o braço em volta de Emma, que se apoiava na beira da cama. Ambas faziam um sinal de paz para a câmera, capturadas num momento de genuína felicidade, apesar do cenário sombrio. Fiquei olhando a imagem, tentando conciliar a Sofia que eu conhecia, a estudante de medicina apaixonada, que discutira ética médica comigo até altas horas, que me levava a protestos e finais de semana de voluntariado, que sonhava em abrir uma clínica num bairro carente, com aquela que agora se mostrava na foto. Teria ela realizado esse sonho? Teria vivido uma vida plena antes que a doença a levasse? E por quê? Por que não me contou sobre Emma? Folheei mais algumas páginas do álbum. Havia fotos de Emma ainda bebê, de menina dando seus primeiros passos, apagando velas em vários aniversários. Havia Sofia, aparentemente na formatura do jardim de infância de Emma, com um olhar cansado, mas orgulhoso. Reconheci os pais de Sofia em algumas fotos, deviam ter falecido há anos, já que ela era filha única. Em cada imagem, Sofia usava o bracelete, sem nunca tê-lo removido, exatamente como ela instruíra Emma. Sua mamãe era uma mulher incrível, disse, devolvendo o álbum a Emma. Uma das pessoas mais inteligentes e gentis que já conheci. Ela era médica, disse Emma com orgulho. Ela consertava crianças doentes. Uma pediatra. Claro. Esse sempre fora o plano dela. Olhei para o relógio. Eram quase 6h30. Em breve, o prédio despertaria. Precisava decidir o que fazer. Não podia simplesmente manter Emma no escritório indefinidamente, mas também não suportava a ideia de deixá-la sair de meu alcance agora que a encontrara. Voltei a olhar para a nota, para o telefone da Juliana Martins. Deveria ligar e buscar mais informações. Haveria questões legais a resolver, a formalização da paternidade, embora eu não tivesse dúvidas de que Emma era minha. Enquanto alcançava o telefone, Emma bocejou amplamente, lembrando-me de que ela passará a noite dormindo numa cadeira. Você está cansada? Perguntei. Ela assentiu. Que tal tomarmos um café da manhã? Conheço um lugar aqui perto que faz panquecas maravilhosas. Seus olhos se iluminaram. Com gotas de chocolate? Se é isso que você quer. Enviei uma mensagem a Sara, avisando que chegaria atrasado e para reagendar as reuniões da manhã. Em seguida, levantei-me e estendi a mão para Emma. Preciso levar minha mochila? Ela perguntou. Sim. Leve tudo o que você tiver. Ela colocou sua mão pequenina na minha, e senti uma sensação que jamais experimentei, uma proteção imediata e intensa. Aquela criança, minha filha, passava a ser minha responsabilidade. Tudo mudaria. Minha vida meticulosamente estruturada, minha independência, minhas prioridades, tudo teria que ser repensado. Olhei para o bracelete em seu pulso, para o nó celta que simbolizava a eternidade. Sofia cumprirá sua promessa, à sua maneira. Nosso amor jamais terminara de verdade, transformará-se naquela pequena pessoa que agora segurava minha mão. Embora sentisse uma profunda tristeza pela perda de Sofia e pelos anos que perdi com Emma, também senti algo diferente, uma semente de esperança, de possibilidade. Ao sentar-me ao lado da criança que dormia, permiti que minha mente vagasse de volta aos dias de romance juvenil e sonhos fervorosos. Lembrei-me das risadas compartilhadas e das promessas silenciosas feitas sob céus estrelados, um amor que brilhara intensamente, mas que, no fim, se transformará em memórias. O bracelete fora símbolo daquela conexão efêmera, porém profunda, um sinal de compromisso num mundo que, muitas vezes, parecia implacável. Ao entrarmos no elevador, eu disse, sabe de uma coisa? Acho que hoje vamos pular o escritório. Vamos tomar as panquecas e depois resolver o que fazer. O alívio estampado no rosto de Emma foi imediato. Percebi que ela provavelmente estava nervosa com a ideia de encontrar outras pessoas, sendo lançada num ambiente novo repleto de adultos de terno. Não podia culpá-la, a ideia de apresentá-la à minha equipe executiva também me deixava apreensivo. Como explicaria? O que diria? Podemos ir à sua casa? Perguntou enquanto o elevador descia. Minha casa,
o espaçoso apartamento na cobertura, localizado na Avenida Paulista, que comprei há 5 anos e que figurara na revista Casas Mais Exclusivas de São Paulo. Um lugar que raramente frequentava, com seus móveis imaculados e geladeira sempre vazia. Iremos para lá mais tarde, prometi. Primeiro, café da manhã. Conduzia-a pelo saguão silencioso, acenando para o segurança, o Sr. Reynolds, que, com um olhar curioso, evitava questionar. Lá fora, a manhã estava fresca, o ar de março carregando a sutil promessa da primavera. Normalmente, meu motorista me aguardava, mas hoje peguei um táxi e indiquei o endereço do restaurante Parker, em Pinheiros, famoso pelo melhor café da manhã de São Paulo. Durante o trajeto, Emma observava a cidade com olhos arregalados de fascínio. É tão imponente, murmurou, olhando para os arranha-céus. Onde você morava com sua mamãe? Perguntei. No Liberdade, respondeu. Morávamos num apartamento acima da clínica dela. Tínhamos uma varanda com flores. O Liberdade, bairro que raramente visitava, apesar de ser apenas alguns quilômetros do meu escritório. Sofia montara sua clínica ali, realizando seu sonho de servir a comunidade. Enquanto isso, eu acumulava riqueza e poder, afastando-me cada vez mais do idealismo dos tempos de faculdade. No Parker, acomodamo-nos num buffet perto da janela. Emma pediu panquecas com gotas de chocolate e bastante chantilly, e eu optei por um café preto e um omelete estilo ocidental que, provavelmente, não comeria. Meu apetite havia sumido, substituído por uma ansiedade crescente quanto ao que viria a seguir. Então, disse depois que a garçonete se retirou, me conte sobre você, Emma. O que gosta de fazer? Ela pensou por um instante, franzindo o rostinho em concentração. Gosto de ler, desenhar e de ciências. Mamãe me deu um microscópio de presente de Natal e a gente olha insetos, folhas e coisas assim. Isso parece divertido, comentei, imaginando Sofia ajudando sua filha a explorar o mundo natural. Em que série você está? Primeiro. Mas eu leio como se estivesse na 3ª série, acrescentou, com orgulho. A professora Abbott diz que estou adiantada. Claro que estava. Com a inteligência de Sofia e, bem, a minha, Emma certamente seria brilhante. Senti um misto de orgulho e tristeza por todos os momentos que perdi, suas primeiras palavras, os primeiros passos, o primeiro dia de escola. E os amigos? Você tem um melhor amigo? Zoe, respondeu imediatamente. Ela mora na casa ao lado. Às vezes fazemos festas do pijama e construímos fortes de cobertores. Seu rosto se entristeceu. Eu não pude me despedir dela. As panquecas chegaram, uma torre coberta de chantilly e chocolate. Os olhos de Emma se arregalaram, e por um breve instante ela foi apenas uma menina empolgada com o café da manhã, não uma órfã entregue aos cuidados de um estranho. Enquanto ela comia, eu sorvia meu café e recordava Harvard. Lembrava-me do primeiro encontro com Sofia na disciplina de Filosofia 101, de sua inteligência feroz e dos debates apaixonados que tínhamos. Lembrava-me do nosso primeiro encontro no MASP, onde ela sabia mais de arte do que o guia turístico. E da minúscula república que dividíamos nos tempos de faculdade, com sua torneira pingando e aquecimento falho. Das noites em que ficávamos acordados conversando sobre o futuro, os planos dela para a faculdade de medicina, minhas ideias de negócio. Havíamos tido a certeza de que ficaríamos juntos para sempre. O que teria acontecido? A resposta parecia estar nas coisas de sempre, caminhos divergentes, prioridades diferentes. Tentamos manter o relacionamento à distância quando ela foi para a faculdade de medicina em Johns Hopkins e eu permaneci para o MBA em Harvard, mas a separação se mostrou mais difícil do que esperávamos. Ou talvez essa fosse apenas uma desculpa. Talvez a verdade fosse que eu estava consumido pela ambição, pela necessidade de provar a mim mesmo, de construir algo duradouro. De repente, Emma perguntou, você é rico? Engasguei com o café. O que te faz perguntar isso? Ela deu de ombros, lambendo o chocolate do garfo. A senhorita Juliana disse que você é. Disse que tem sua própria empresa e prédios com seu nome.
Eu me viro, respondi, desconfortável em discutir minha fortuna com uma criança, mesmo que seja minha própria filha. Eu trabalho duro. Mamãe também trabalhava duro, disse Emma, de forma direta. Mas a gente não tinha muito dinheiro. Mamãe disse que isso era normal, porque tínhamos o suficiente, enquanto muita gente nem isso tem. Senti um rubor de vergonha. Sofia sempre manteve seus valores, sua ética e senso de serviço. Enquanto isso, eu me tornara exatamente o tipo de pessoa que desprezávamos na época da faculdade, obcecado por lucro, medindo sucesso em cifras e aquisições. Sua mamãe era uma pessoa muito sábia, disse. Emma assentiu e, num sussurro, perguntou: você tem fotos de quando você e mamãe eram amigos? Amigos, uma palavra tão insuficiente para descrever o que Sofia e eu fomos. Mas assenti. Não tenho comigo, mas em casa tenho alguns álbuns antigos. De fato, guardava fotografias num container no armário do quarto de hóspedes da minha cobertura. Não os vi há anos, mas nunca consegui me desfazer deles. Agora, agradeci essa minha fraqueza sentimental. Podemos vê-los mais tarde? Perguntou, esperançosa. Claro. Quando Emma terminou suas panquecas, liguei para Juliana Martins, usando o número da nota. O telefone tocou 4 vezes antes de uma voz cansada atender. Senhora Martins? Aqui é Miguel Torres. Creio que a senhora deixou uma garotinha no meu escritório ontem à noite. Houve uma pausa, seguida de um suspiro de alívio. Graças a Deus. A Emma está bem? Estive muito preocupada, mas não sabia o que fazer. Ela está bem. Estamos tomando café da manhã. Olhei para Emma, que agora desenhava no avental com os giz de cera que a garçonete fornecera. Gostaria de conversar com a senhora hoje, se possível. Preciso entender muitas coisas. Claro, respondeu Juliana. Meu turno no Hospital Infantil de São Paulo termina às 15 horas. Podemos nos encontrar depois disso. Combinamos de nos encontrar numa cafeteria próxima ao hospital, e desliguei, sentindo-me um pouco melhor por ter estabelecido contato com quem cuidava de Emma desde a morte de Sofia. Enquanto observava Emma desenhar, uma casa colorida com 4 bonequinhos do lado de fora, uma mistura de emoções me invadia. Havia a dor de Sofia, a raiva por ter sido mantido no escuro sobre minha filha, o medo de não conseguir ser um bom pai. E, por baixo de tudo, uma estranha e tênue esperança de que esse inesperado acontecimento pudesse me conduzir a algo que eu nem imaginava estar faltando. O bracelete no pulso de Emma captava a luz da manhã, o nó celta lembrava promessas feitas e desfeitas, caminhos divergentes que agora, inesperadamente, se encontravam. Emma, falei suavemente enquanto entrávamos no elevador, que tal hoje não irmos ao escritório? Vamos tomar aquelas panquecas e depois decidir o que fazer. O alívio em seu rosto foi imediato. Percebi que ela provavelmente estava nervosa com a ideia de encontrar outras pessoas, sendo jogada num ambiente desconhecido repleto de adultos de terno. Não podia culpá-la, a ideia de apresentá-la à minha equipe também me deixava apreensivo. Como explicaria? O que diria? Podemos ir à sua casa? Ela perguntou enquanto o elevador descia. Minha casa, o apartamento na cobertura, situado na Avenida Paulista, que comprei há 5 anos e que havia sido destaque na revista Casas Mais Exclusivas de São Paulo. Um local que raramente frequentava, com seus móveis impecáveis e geladeira sempre vazia. Iremos lá mais tarde, prometi. Primeiro, café da manhã. Conduzi Emma pelo saguão silencioso, acenando para o segurança, o Sr. Reynolds, que, com um olhar curioso, preferia não fazer perguntas. Lá fora, a manhã estava fresca, o ar de março carregava a sutil promessa da primavera. Normalmente, meu motorista me aguardava, mas hoje optei por chamar um táxi e indicar o endereço do restaurante Parker em Pinheiros, famoso pelo melhor café da manhã de São Paulo. Durante o trajeto, Emma observava a cidade com fascínio. É tão imponente, murmurou, olhando para os arranha-céus. Onde você morava com sua mamãe? No Liberdade, respondeu. Morávamos num apartamento acima da clínica dela.
Tínhamos uma varanda com flores. O bairro Liberdade, que raramente visitava, mesmo estando a poucos quilômetros do meu escritório. Sofia montara sua clínica ali, vivendo seu sonho de ajudar a comunidade. Enquanto isso, eu acumulava riqueza e poder, afastando-me cada vez mais do idealismo dos tempos de faculdade. No Parker, acomodamo-nos em uma mesa junto à janela. Emma pediu panquecas com gotas de chocolate e bastante chantilly, enquanto eu optei por um café preto e um omelete ocidental que provavelmente nem comeria. Meu apetite havia sumido, substituído por uma ansiedade crescente quanto ao que viria a seguir. Então, disse após a saída da garçonete, me conte sobre você, Emma. O que você gosta de fazer? Ela pensou um instante, franzindo o rostinho em concentração. Gosto de ler, desenhar e de ciência. Mamãe me deu um microscópio de presente de Natal e a gente observa insetos, folhas e coisas assim. Isso parece divertido, comentei, imaginando Sofia ajudando sua filha a explorar a natureza. Em que série você está? Primeiro. Mas eu leio no nível da terceira série, acrescentou com orgulho. A professora Abbott diz que estou adiantada. Claro que estava. Com a inteligência de Sofia e, bem, a minha, Emma certamente seria brilhante. Senti uma onda de orgulho, rapidamente seguida por tristeza por todos os momentos que perdi, suas primeiras palavras, os primeiros passos, o primeiro dia na escola. E os amigos? Você tem um melhor amigo? Zoe, disse imediatamente. Ela mora ao lado. Às vezes fazemos festas do pijama e construímos fortes com cobertores. Seu rosto se entristeceu. Eu não consegui me despedir dela. As panquecas chegaram, uma torre de delícias coberta de chantilly e gotas de chocolate. Os olhos de Emma se arregalaram, e por um instante, ela foi apenas uma criança empolgada com o café da manhã, e não uma órfã entregue aos cuidados de um estranho. Enquanto ela comia, sorvia meu café e lembrava-me de Harvard, do primeiro encontro com Sofia na disciplina de Filosofia 101, de sua inteligência aguçada e dos debates apaixonados que tínhamos, do nosso primeiro encontro no MASP, onde ela sabia mais de arte que o guia, da pequena república que dividíamos fora do campus, com sua torneira pingando e aquecimento inconstante, das noites em que ficávamos acordados sonhando com o futuro, os planos dela para a faculdade de medicina, meus projetos de negócio. Havíamos tido a certeza de que ficaríamos juntos para sempre. O que teria acontecido? De repente, Emma perguntou: você é rico? Quase engasguei com o café. Por que você pergunta isso? Ela deu de ombros, lambendo o chocolate do garfo. A senhorita Juliana disse que você é. Disse que tem sua própria empresa e prédios com seu nome. Eu me viro, respondi, desconfortável em discutir minha fortuna com uma criança, mesmo sendo minha própria filha. Trabalho muito. Mamãe também trabalhava muito, disse Emma com naturalidade. Mas a gente não tinha muito dinheiro. Mamãe dizia que estava tudo bem, porque a gente tinha o suficiente, e muita gente nem isso tem. Senti um misto de vergonha e saudade. Sofia sempre manteve seus valores, seu senso de serviço e perspectiva. Enquanto isso, eu acabará me tornando exatamente o tipo de pessoa que ambos desprezávamos na época da faculdade, obcecado por lucro, medindo sucesso em cifras e aquisições. Sua mamãe era uma pessoa incrível, disse, entregando o álbum de fotos de volta a Emma. Uma das pessoas mais inteligentes e bondosas que já conheci. Ela era médica, afirmou Emma com orgulho. Ela ajudava a curar crianças. Uma pediatra. Claro. Esse sempre fora o sonho dela. Olhei para o relógio, já eram quase 6h30. Em breve, o prédio começaria a se agitar. Precisava decidir o que fazer. Não podia simplesmente manter Emma no escritório para sempre, mas também não suportava a ideia de deixá-la fora do meu alcance agora que a encontrara. Voltei a olhar para a nota, para o número de Juliana Martins. Precisava ligar e descobrir mais detalhes. Haveria questões legais a resolver, formalidades para estabelecer a paternidade oficialmente, e embora eu não tivesse dúvidas de que Emma era minha. Enquanto alcançava o telefone, Emma bocejou,
lembrando-me de que ela havia passado a noite dormindo numa cadeira. Está com sono? Perguntei. Ela assentiu. Que tal irmos tomar café da manhã? Conheço um lugar aqui perto que faz panquecas incríveis. Seus olhos brilharam. Com gotas de chocolate? Se é isso que você quer. Enviei uma mensagem a Sarah, avisando que chegaria atrasado e para reagendar minhas reuniões matinais. Então, levantei-me e estendi a mão para Emma. Preciso levar minha mochila? Ela perguntou. Sim. Leve tudo que tiver. Ela encaixou sua mão pequenina na minha, e senti uma proteção imediata e intensa, algo que jamais havia experimentado. Aquela criança, minha filha, passava a ser minha responsabilidade. Tudo mudaria. Minha vida meticulosamente planejada, minha independência, minhas prioridades, tudo teria que ser repensado. Olhei para o bracelete em seu pulso, para o nó celta que simbolizava a eternidade. Sofia cumprirá sua promessa, à sua maneira. Nosso amor não havia acabado, transformará-se na forma daquela pequena que agora segurava minha mão. E, embora a dor pela perda de Sofia e os anos perdidos com Emma fossem intensos, também senti algo novo, uma semente de esperança, de possibilidade. Após o café, decidi levar Emma para minha cobertura. Precisava me recompor, pensar na situação longe dos olhares de colegas e funcionários. Liguei para minha assistente pedindo para desmarcar o dia, alegando uma emergência familiar, uma palavra que há anos não fazia parte do meu vocabulário. É aqui que você mora? Perguntou Emma, ao entrarmos no saguão com piso de mármore do prédio na Avenida Paulista. O porteiro, Sr. Reynolds, lançou um olhar curioso, mas manteve a postura profissional. Sim, respondi, conduzindo-a até o elevador privativo que nos levaria diretamente ao último andar. Pode ser um pouco diferente do seu antigo apartamento. E realmente era. Ao abrir as portas, o elevador revelava um foyer com janelas do chão ao teto, de onde se via o Rio Pinheiros e o horizonte vibrante de São Paulo. Uau, ela sussurrou. É como se estivéssemos nas nuvens. A cobertura, vista pelos olhos de Emma, parecia transformada. Os móveis minimalistas, as obras de arte abstrata, as superfícies impecáveis e sem toques pessoais, tudo transpirava frieza e impessoalidade. Não era um lar, já era uma vitrine, projetada para impressionar sócios e encontros. Deixa eu te mostrar, disse, conduzindo-a pelo espaço, sala de estar, sala de jantar, cozinha, meu quarto e escritório, e 2 quartos de hóspedes nunca utilizados. Qual quarto seria o meu? Perguntou, espiando um dos quartos com a cama branca imaculada e a cômoda vazia. Decidi na hora. Mas precisaremos comprar alguns móveis, brinquedos e tudo o que crianças precisam. Emma assentiu, pensativa. Meu quarto de casa tem um edredom roxo com estrelas, e há estantes para todos os meus livros. Podemos providenciar isso, prometi, fazendo anotações mentais. Mas primeiro preciso fazer algumas ligações e descobrir os próximos passos. Que tal assistir TV enquanto eu resolvo isso? Indiquei a enorme televisão na sala. Posso desenhar em vez disso? Tenho meu caderno de esboços na mochila. Claro. Arrumei tudo para que ela ficasse à vontade na mesa de jantar com seus materiais de desenho, e me retirei para o escritório, deixando a porta entreaberta para poder vê-la. Minha primeira ligação foi para Evandro Patel, meu advogado pessoal. Preciso de ajuda com um assunto delicado, disse após as formalidades. Descobri que tenho uma filha de 6 anos. Houve uma breve pausa. Entendi, respondeu Evandro, mudando para o modo profissional. E a mãe? Recentemente falecida. A criança está comigo agora. Preciso entender o processo legal para estabelecer a paternidade e conseguir a guarda. Isso é inesperado, comentou. Precisaremos fazer um teste de paternidade primeiro, o que é simples. Se o resultado der positivo, entraremos com um pedido de custódia legal. Dado que a mãe faleceu e, aparentemente, não há outros familiares contestando, o processo deve ser relativamente tranquilo. Há outros parentes envolvidos?
Não acredito, respondi, percebendo o quão pouco sabia sobre a situação de Emma. A mãe era filha única e imagino que seus pais já tenham falecido. Ótimo. Isso simplifica as coisas. Vou iniciar a papelada hoje. Enquanto isso, você deve providenciar cuidados temporários, escola, assistência à criança, etc. Cuidados infantis, escola, conceitos aos quais eu jamais tinha me dedicado. Minha segurança no mundo corporativo não me ajudava aqui, estava completamente perdido. Obrigado, Evandro. Me avise se precisar de algo. Minha próxima ligação foi para Julia Shen, chefe de RH das indústrias Westfield. Julia, preciso de informações sobre as políticas de licença familiar. Licença familiar? Ouvi a surpresa na voz dela. Em 8 anos como CEO, eu nunca tinha tirado mais do que um fim de semana de folga. Sim. Recentemente me tornei guardião de uma criança. Preciso de um tempo fora do escritório para resolver isso. Após uma breve pausa, ela disse: nossa política de licença parental é bem generosa, 6 semanas com remuneração integral e mais 6 com meio salário. Para executivos, é um pouco mais flexível. Ótimo. Vou precisar trabalhar de casa por um tempo. Providencie a configuração de videoconferência para as reuniões essenciais. Claro, Miguel. E, parabéns? Obrigado, respondi, embora parabéns não soasse apropriado para a situação. Minha última ligação foi para a doutora Elisa Warner, minha médica de cuidados primários. Preciso de uma indicação para um pediatra, disse após explicar a situação brevemente. Recomendo o Dr. Ragil Mehta, do Commonwealth Pediatrics. Ele é excelente e o consultório fica a poucos quarteirões. Posso ligar para a clínica se preferir. Por favor, respondi, agradecido pela eficiência. Quando terminei as ligações, já era quase meio-dia. Voltei à sala de jantar e encontrei Emma rodeada por desenhos, representações coloridas de pessoas, casas e criaturas fantásticas. São maravilhosos, comentei, admirando um dragão detalhado. Ela sorriu radiante. Mamãe disse que eu poderia ser artista um dia. Ou cientista. Ou os dois. Ambos me agradam, respondi. Olhei para o relógio. Temos encontro com a senhora Juliana às 15 horas. Enquanto isso, precisa de algo? Roupas ou brinquedos do seu antigo apartamento? O semblante de Emma se entristeceu. Tudo está em casa. A senhora Juliana disse que não poderíamos voltar porque o dono trancou a porta depois que mamãe. A raiva acendeu em mim. Quem seria esse senhorio que trancou uma criança enlutada para fora de casa? Você sabe o endereço? Ela assentiu e recitou um endereço na Rua Central, no bairro Liberdade. Anotei com determinação, decidido a resolver a situação. A senhora Juliana está com algumas das minhas roupas, completou Emma. Mas não com as que eu mais gosto. Vamos recuperar suas coisas, prometi. E tudo o que você precisar. Às 14h30, partimos rumo à cafeteria próxima ao Hospital Infantil de São Paulo. Durante a tarde, Emma ficou mais silenciosa, e percebi que estava se sentindo sobrecarregada com tantas mudanças. Você está bem? Perguntei enquanto o táxi navegava pelas ruas movimentadas. Ela ergueu os olhos, com um olhar sério. Sinto falta da mamãe. Nenhuma palavra parecia suficiente para aliviar sua dor. Eu sei, disse suavemente. Eu também sinto falta dela. Só quando pronunciamos essas palavras percebi o quão verdadeiras eram. Sentia saudade de Sofia, não apenas naquele momento, mas por anos. Eu havia enterrado esse sentimento sob o peso do trabalho e da ambição, mas nunca desapareceram. Ao chegarmos, encontrei Juliana Martins já na cafeteria, uma mulher baixa, de jaleco, com olheiras que denunciavam noites difíceis. Ao nos ver, levantou-se com um ar de alívio. Emma! Exclamou, e Emma correu até ela, recebendo um abraço apertado. Estive tão preocupada com você. Estou bem, disse Emma.
O Sr. Torres me deu panquecas. Juliana olhou para mim, com um misto de cautela e esperança. Obrigada por cuidar dela. Claro, respondi, estendendo a mão. Embora eu desejasse que nos conhecêssemos em outras circunstâncias. Sentamos a uma mesa, Emma entre nós. Pedi um café para Juliana e outro para mim, e um chocolate quente para Emma. Preciso entender tudo, disse calmamente. Sobre a doença de Sofia, sobre Emma, sobre o que vem a seguir. Juliana assentiu, visivelmente exausta. Sofia foi diagnosticada com leucemia há 2 anos. Passou por tratamentos e ficou em remissão por cerca de 1 ano. Depois, a doença voltou, mais agressiva do que antes. E ela nunca entrou em contato comigo. Minha voz traía a dor. Quase, explicou Juliana. Mas ela era teimosa e orgulhosa. Não queria atrapalhar sua vida ou fazer você se sentir obrigado. Só no final, quando soube. Ela desviou o olhar para Emma, que se perdia no seu chocolate quente. Quando ela soube que não havia mais chances de cura, pediu que eu te encontrasse. Como você soube onde me procurar? Sofia sempre acompanhava você, admitiu Juliana. Não de forma obsessiva, mas acompanhava as notícias da sua empresa. Sabia onde ficava sua sede. Fez-me prometer que, se algo acontecesse com ela, eu traria Emma para você. E você a deixou ali durante a noite? Minha voz continha uma ponta de amargura. Juliana estremeceu. Sei que parece terrível. Trabalho em turnos noturnos no hospital. Não pude levá-la comigo, e não tenho família por aqui para ajudar. Pensei que, se a deixasse no seu escritório, você a encontraria pela manhã. O segurança me deixou entrar quando disse que estava entregando documentos importantes ao CEO. Anotei mentalmente que precisaria revisar nossos protocolos de segurança. Você poderia ter me contatado diretamente. Sofia me fez prometer que não. Queria que você conhecesse Emma primeiro, para formar sua própria impressão, sem preconceitos. Balancei a cabeça, tentando processar tamanha bizarrice. E agora? Qual era o seu plano depois que eu encontrasse Emma? Juliana baixou os olhos. Honestamente? Sou enfermeira, com uma dívida de estudante esmagadora. Moro num apartamento de um cômodo com uma colega. Faria o possível por Emma porque amava Sofia, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ela precisa do pai. Precisa de estabilidade e segurança. Ela já perdeu demais. Olhei para Emma, que cuidadosamente rasgava seu guardanapo em pedacinhos, alheia à conversa de adultos. Crianças absorvem mais do que imaginamos, eu sabia disso desde a minha própria infância. Quero estar presente para ela, declarei em voz baixa. Eu sou o pai dela. Mas não sei nada sobre como ser pai. Nem Sofia sabia, quando Emma nasceu, disse Juliana com um leve sorriso. Ninguém sabe. Você vai descobrir conforme for vivendo. Você pode me ajudar? Perguntei impulsivamente. Não como cuidador em tempo integral, mas como uma ponte. Alguém que conhecia Emma, que conheceu Sofia. Que possa ajudar Emma na transição para morar comigo. O semblante de Juliana suavizou. Eu gostaria disso. Pela Emma, e pela Sofia. Enquanto conversávamos, meus olhos voltaram-se ao bracelete no pulso de Emma, o elo físico entre passado e presente, entre o amor que um dia conheci e o que começava a florescer. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa a Sofia e a mim mesmo. Seria o pai que Emma merecesse, mesmo que isso significasse reimaginar toda a minha vida. Nos dias que se seguiram, minha cobertura, antes um expoente do minimalismo moderno, gradualmente se transformou num ambiente mais acolhedor, vivido. O quarto de Emma ganhou um edredom roxo com estampas de estrelas, estantes repletas de seus livros favoritos e paredes enfeitadas com seus desenhos. A sala de jantar virou seu ateliê de arte, com cavaletes e tintas prontos para os momentos de criatividade no fim de semana. Minha equipe executiva demonstrou apoio surpreendente quando expliquei a situação. A Melissa, minha diretora de operações,
assumiu as tarefas do dia a dia enquanto eu trabalhava remotamente 3 dias por semana. O conselho, inicialmente reticente, silenciou quando os resultados trimestrais mostraram que a empresa continuava a prosperar, mesmo com minha presença reduzida. Você tem uma filha? Inquiriu Jacob, meu vice de marketing, durante nossa primeira videoconferência após a chegada de Emma. Sim, respondi simplesmente. O nome dela é Emma. O teste de paternidade confirmou o que eu já sabia no fundo do coração: Emma era minha. O processo legal para estabelecer a guarda prosseguiu sem maiores percalços, com Evandro cuidando dos detalhes. O senhorio no Liberdade, relutantemente, permitiu que recuperássemos os pertences de Emma após algumas ligações sobre direitos de inquilinos. Chegou um dia marcante, o primeiro dia de Emma no Colégio Brooklyn, uma escola particular progressista não muito distante de casa. Ficamos em frente a um imponente prédio de tijolos, com Emma vestida em seu novo uniforme, blusa branca, suéter marinho, meia calça e sapatos confortáveis. Sua mochila, repleta de pinos coloridos, parecia grande demais para seu corpo pequeno. Está nervosa? Perguntei, agachando-me para ficar no nível dela. Ela assentiu, segurando firmemente as alças da mochila. E se ninguém gostar de mim? Impossível, respondi com firmeza. Você é a pessoa mais simpática que eu conheço. Ela me lançou um olhar cético, com as sobrancelhas erguidas e os lábios comprimidos, um traço bem parecido com o da Sofia. Você não convive com muitas crianças, não é? Ri, surpreso com a percepção dela. Verdade. Mas conheço muitos adultos, e, acredite, você é muito mais interessante que a maioria deles. Isso me arrancou um sorriso tímido. Progresso. Lembre-se, a Juliana vai te buscar depois da escola e te levará ao hospital de creche até eu terminar o trabalho. Eu te busco às 6 e vamos jantar naquele restaurante italiano que você gosta. Emma assentiu, com um olhar sério. Nos dias seguintes, fiquei admirado com a resiliência dela, com a maneira como se adaptava às enormes mudanças mesmo enquanto ainda sentia a perda da mãe. Em algumas noites, ouvia-a chorar baixinho em seu quarto, momentos em que a tristeza a dominava sem aviso. Nessas horas, a segurava e deixava-a chorar, sem prometer que tudo ficaria bem, afinal, como eu poderia garantir isso? Em vez disso, contava histórias sobre os dias de faculdade com Sofia, preenchendo as lacunas da história da mãe. Vamos, disse, oferecendo minha mão a ela. Ela respirou fundo, endireitou os ombros pequenos e assentiu. Caminhamos juntos pelo imponente saguão. A diretora, doutora Winters, nos cumprimentou pessoalmente, um dos privilégios decorrentes da generosa doação para o programa de ciências da escola. Ela conduziu Emma até a sala de aula, prometendo dar notícias mais tarde. Tchau, Sr. Torres, disse Emma de forma formal, ainda hesitante em me chamar de pai, mas já não usando apenas meu sobrenome. Tenha um ótimo dia, Emma. Vejo você hoje à noite. Observei enquanto ela desaparecia na sala, seus cabelos escuros pululando a cada passo. Em seguida, voltei para o carro, onde o motorista me aguardava para levar-me ao escritório. O dia passou entre reuniões e conferências, mas meus pensamentos voltavam incessantemente para Emma. Será que ela fez amigos? Gostou da professora? Estaria pensando na mamãe, sentindo falta da antiga vida? Às 17h30, deixei o escritório, um novo hábito que, embora inicialmente causasse estranhamento, já havia se tornado parte da nova rotina que impus. No hospital de creche, o ambiente era alegre, repleto de enfermeiras e auxiliares que conheciam a Juliana e, por extensão, a Sofia. Emma estava sentada a uma mesinha, absorta em um livro sobre criaturas marinhas. Ela ergueu o olhar quando entrei, e seu rosto se iluminou de maneira que encheu meu coração de ternura. Miguel. Fiz uma nova amiga, a Lily. E tanto que a professora disse que eu sou uma boa leitora, que vamos ter um bichinho de estimação na classe, talvez um hamster ou um peixe, mas espero que seja um hamster, porque dá para segurar, mas peixe não dá. Ela continuou, relatando seu dia com entusiasmo, até chegarmos ao restaurante, onde nos acomodamos numa cabine de canto. O dono, Giovanni,
nos cumprimentava calorosamente, tínhamos nos tornado clientes assíduos, com Emma encantada pelas massas caseiras e pelo tiramisu. Então, foi um bom dia? Perguntei, quando ela finalmente fez uma pausa para recuperar o fôlego. O melhor, confirmou, depois hesitando. Quer dizer, não o melhor de todos, mas bom. Eu compreendi a ressalva. Os melhores dias haviam sido ao lado de Sofia, em uma vida que parecia tão distante. Agora, começávamos um novo capítulo, escrito juntos, página por página. Após o jantar, caminhamos às margens do rio Pinheiros, desfrutando da brisa amena da noite de outono. Emma corria à frente, parando para examinar pedras interessantes ou observar patos nadando. Vestia uma jaqueta leve que eu havia comprado para ela, e sob ela, o bracelete de prata brilhava em seu pulso. Miguel? Chamou, acenando para que eu me juntasse a ela perto da água. Olhe isso. Aproximei-me, curioso com o que a encantara. Ela apontou para uma pequena garrafa plástica flutuando na margem, com um pedaço de papel à mostra em seu interior. É uma mensagem na garrafa, exclamou animada. Igual do meu livro. Peguei a garrafa, desrosquei a tampa e retirei a nota úmida. Em uma letra infantil, estava escrito: se você encontrar isso, faça um desejo e jogue uma moeda no rio. Seu desejo se realizará. Podemos fazer isso? Perguntou Emma, os olhos brilhando. Fazer um desejo? Procurei uma moeda no bolso e encontrei uma centavinho. Claro. Você vai primeiro. Ela fechou os olhos com força, concentrada, e lançou a moeda na água com um pequeno splash. Sua vez, disse, entregando-me outra moeda que eu havia achado. Hesitei. Faziam anos que eu não praticava algo tão lúdico como fazer um desejo. Mas, olhando para o rosto expectante de Emma, fechei os olhos e pensei: desejo ter sabedoria para ser o pai que você merece. A moeda percorreu o ar, pousando com um sonoro ploc na água escura. O que você desejou? Perguntou Emma. Não posso te contar, senão não se realiza, respondi, relembrando a regra da infância. Ela assentiu solenemente. Eu também não conto o meu. Mas foi um desejo bom. Continuamos a caminhada, e Emma encaixou sua mão pequenina na minha, um gesto que se tornava cada vez mais frequente, à medida que se acostumava comigo. Esse simples toque inundou-me com uma alegria que jamais senti em todos os anos de sucesso empresarial. Mais tarde, naquela noite, depois de ler 3 capítulos de A Teia de Charlotte e colocar Emma para dormir, sentei-me no meu escritório, relembrando as fotos de Sofia que havia resgatado do armazenamento. Havia a Sofia de faculdade, sorrindo para a câmera, com o braço em volta dos meus ombros, a Sofia da formatura, radiante com seu cabelo e traje, e a Sofia e eu em uma viagem de acampamento na Serra da Mantiqueira, sujos, cansados, mas completamente felizes. Escolhi uma foto, Sofia nos degraus da Biblioteca Mário de Andrade, com folhas de outono rodopiando ao redor, e a coloquei em uma moldura de prata simples. Amanhã, entregaria a Emma para seu quarto, mais um pedaço da memória da mamãe para ela guardar. Logo depois, meu celular vibrou com uma mensagem de Juliana. Como foi o primeiro dia dela? Ótimo, respondi. Ela fez uma amiga. Obrigado por tudo, Juliana. Sofia se orgulharia de vocês dois, veio a resposta. Espero que ela esteja certa. Pensei no desejo que fiz, na moeda agora repousando em algum lugar no leito do rio. O caminho à frente não seria fácil, haveria desafios, reviravoltas, momentos de dúvida. Emma cresceria, fazendo perguntas sobre sua mãe, sobre o motivo de eu não ter estado presente nos seus primeiros anos. Haveria recitais de dança, feiras de ciências, rebeldias na adolescência e desilusões, e milhares de momentos em que teria que escolher as palavras certas, as atitudes corretas. Mas, por ora, por esta noite, estávamos bem. No silencioso apartamento, com Emma dormindo tranquilamente no corredor, senti uma sensação de integridade que me escapava há anos. O bracelete, antes símbolo de um amor perdido, agora representava continuidade, legado e as inesperadas formas como o passado molda o futuro. Desliguei a luz e fechei o álbum de fotos, parando na porta do quarto de
Emma para ouvir sua respiração tranquila. Amanhã traria novos desafios, novas descobertas. Mas enfrentaríamos tudo juntos, unidos por algo que ia além do DNA, além das circunstâncias, unidos pela promessa de uma jornada compartilhada, inesperada e infinitamente preciosa.